E Deus colocou no meu coração, eu estava estudando no livro de 1 Samuel, e aí aprofundando, né, entrando dentro da realidade do texto, eu fiquei encantado com Eucana, né? Eucana, porque é natural que quando a gente vai para 1 Samuel, e a gente começa a ler a partir do capítulo 1, e a gente vai lendo a história de Ana, né, Penina, aquelas desavenças que haviam. Penina perturbava Ana, porque Ana não poderia ter filhos. Penina sempre estava engravidando e gerando filhos, e aí ela vai e começa a perturbar Ana, porque Ana não gerava filhos para Eucana, e era aquela situação difícil dentro de casa, uma perturbando, a outra depressiva. E aí a gente chega ao final, né, dessa história, em que Ana concebeu um filho, e esse filho foi Samuel, entre outros filhos que ela teve. Mas o primeiro foi Samuel, e ele foi o profeta, ele foi o sacerdote, ele foi o juiz em Israel. Foi ele que ungiu Saul, foi ele que ungiu Davi como rei de Israel. Olha que privilégio. Então nós celebramos o milagre. Celebramos em que Ana realmente alcançou o desejo do seu coração, que era ser mãe de filhos, e ela recebeu essa graça de Deus. E nós celebramos isso. Quando a gente vai para 1 Samuel, é óbvio que a gente vai para esse milagre tão glorioso de que Ana, uma mulher estéril, passa a ser mãe de filhos. Porém, meditando, né, e aprofundando, eu gostaria de falar hoje sobre Eucana, aquele que fez a diferença dentro da sua casa em meio a essa crise entre Penina e Ana. Está Eucana para fazer a diferença. E eu gostaria de convidá-los então a abrir a sua Bíblia comigo, fazendo a diferença à espera de um milagre. Abra a sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 1. Do versículo 4 ao 8 eu quero ler, mas a gente vai estudar o contexto todo, a gente vai entrar na história. Mas a leitura básica eu quero fazer em 1 Samuel do capítulo 1, versículo 4 ao 8, para a gente entender um pouquinho. Depois a gente vai navegar aqui naquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Diz assim na NVI: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Porque está triste. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Feche seus olhos. Pai, nós acabamos de ler a tua santa e gloriosa palavra. Lemos aqui um texto, Senhor, que relata a história de uma família. Senhor, assim como o teu Espírito Santo falou ao meu coração já por diversas vezes nesse texto, fale mais uma vez agora, ó Pai. Fale com tua igreja. Tens liberdade, Espírito Santo. Que eu possa me esvaziar para que o Senhor encha, que eu diminua para que o Senhor cresça. Que a minha voz aqui seja a tua voz, meu Deus, ao ministrar ao coração da tua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. E que a unção do teu Espírito Santo flua em cada um, que ninguém saia daqui vazio nesta noite, mas que a tua palavra, Senhor, possa morar em cada um de nós e trazer para nós edificação, santificação, renovo, fortalecimento
e milagres. Nós estamos aqui, ó Pai, prontos para ouvir a Tua voz. Que o nosso coração esteja como terra preparada, arada, pronta para receber essa boa semente, que é a palavra que vem dos céus. Oh, aleluia! E que nessa noite, Espírito Santo, possa germinar, dar frutos em cada um de nós. Tens liberdade, Senhor. Tens liberdade. Me usa aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu te suplico, porque sem Ti nada somos, nada podemos, nada temos. Mas o Senhor falando, ó Pai, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. O Senhor falando, o nosso coração se alegra, aleluia. Chega a paz, chega a alegria, chega o refrigério. E nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz, meu Deus. Assim te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrar propriamente nesse contexto do texto, a jornada de um milagre, ela não é fácil. A jornada de um milagre é desafiadora. Não é fácil. Ainda mais que nós sempre estamos apressados em viver o milagre. É fato. Quando alguma coisa acontece que se torna fato de que aconteça um milagre, nós temos pressa para que isso aconteça. A gente quer. Porque nós estamos ainda vivendo nesse tempo em que amanhã é segunda-feira, estamos terminando mais um mês, e no nosso calendário de um dia de 24 horas que passa voando, nós temos pressa em que as coisas sejam resolvidas. Mas Deus não está nesse tempo. Deus é eterno e a gente não pode definir tempo para Deus. Se nós definirmos tempo para Deus, Ele deixa de ser eterno e nunca Ele deixará de ser eterno. Ele é Deus, eterno. Eterno não tem definição de tempo. E às vezes a gente quer que Deus entre no nosso tempo e resolva do nosso jeito. Mas a jornada de um milagre é desafiadora, porque nós temos que vencer obstáculos e dificuldades muitas vezes para alcançar o milagre. É lógico que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou mesmo pensamos. Ele pode agir no sobrenatural instantaneamente, lógico. Cego de Jericó é um exemplo. Jesus está passando e ele ouve um barulho. Que barulho é esse? Olha, Jesus está passando. Ele já ouviu falar de Jesus, ele já sabia que Jesus mudava histórias. E então ele à beira do caminho, com uma capa, autorizando ele a viver daquela maneira, ele diz: chegou a hora de eu deixar a minha capa. Eu não vou perder a oportunidade de clamar por um milagre. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar e aquilo começa a incomodar as pessoas. Mas ele queria um milagre de Samuel, ele precisava. Ele sabia que a única oportunidade dele mudar a vida era com Jesus. Ele já enxergava, figara cego, e ele queria voltar a enxergar. E a oportunidade dele era Jesus. Jesus agora está passando perto dele, eu não posso perder a chance. E ele começa a gritar mais forte ainda, e as pessoas incomodadas dizem: para. E ele aumenta a voz, o tom dela: é a minha chance. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouve, para, pede para trazer, tira a capa, porque a capa não era mais necessária. A partir de então, Jesus sabia o que iria fazer na vida daquele homem. A capa era para ele pedir esmola, era como se fosse uma autorização para ele estar naquele lugar. E a partir daquele momento ele não precisaria mais daquela capa, não faria mais parte da história dele aquela capa. Por muito tempo fez, mas a partir daquele momento Jesus sabia que ele não precisaria mais dela. Então tira a capa, traga ele aqui. E quando ele chega diante de Jesus, aleluia, daquele que é poderoso,
que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente, a Bíblia diz, não mudou, continua com o mesmo poder, a mesma essência, a mesma autoridade, continua sendo o mesmo que ama a mim e a você e tem prazer em nos abençoar. E então, quando ele se apresenta diante de Jesus, ainda cego, Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem imediatamente, vendo em Jesus a sua última esperança de enxergar, ele diz: eu quero ver. E Jesus então instantaneamente, aleluia, de uma forma sobrenatural, sem precisar de colírio, remédio, cirurgia. Jesus é aquele que opera sem bisturi, é aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então, veja. Imediatamente o cego passou a enxergar novamente. Instantâneo. Mas há milagres que nós temos que fazer uma caminhada e vencer desafios. A caminhada do milagre muitas vezes é desafiadora. E eu quero ilustrar agora com Jairo. Vamos contextualizar, entrar nessa história, porque é importante, irmãos. E é um conselho que eu quero dar para vocês para entrar no texto. Desde quando eu comecei a entrar no texto, o Espírito Santo começou a fluir de uma maneira gloriosa. Então, quando você for fazer a leitura da Bíblia, entra no texto, entra na história, se coloca lá no lugar, começa a enxergar as coisas bem próximos dela. O Espírito Santo vai te revelando isso. E então, Jairo, ele era um chefe da sinagoga. Amém? A Bíblia diz isso? Entrando na história dele, um dia sua filha, criança ainda, ela acorda, mas não acorda muito bem. Talvez uma dor de garganta, uma pequena febre. Não estou bem hoje. Aí Jairo, que era uma pessoa bem instruída, era um chefe da sinagoga, com certeza tinha uma boa instrução. Jairo, que certeza que tinha também uma boa condição, ele olha para a filha e diz: você não está bem, filha? Não estou, pai. Hoje eu não estou bem. E quem é pai, quem é mãe aqui, sabe o que eu estou dizendo. Isso é natural, acontece. De repente as nossas crianças dormem bem, acordam com febre, ou no meio da noite mesmo, a gente coloca a mão, está lá ardendo em febre. Entrando na história, se fosse os nossos dias, a gente faria o quê? Vamos dar uma corridinha na farmácia? Vamos pedir para o farmacêutico dar uma olhadinha na garganta, no ouvido, ver o que é. Leva até a farmácia, e o farmacêutico dá uma olhada, né? Nós temos um Antônio aqui, que é uma benção, sempre faz isso para a gente. E dá uma olhadinha e diz assim: olha, tem alguma coisa estranha. Eu não consegui ver nada de diferente, mas está com febre, não está bem, é melhor você procurar um médico. Eu não vou conseguir resolver o seu problema, não posso te dar uma medicação, porque eu não sei o que ela tem. E aí Jairo pega aquela criança, sua filha única, e vai ao pronto atendimento. Chega lá, espera ser chamado, e quando entra, o médico dá uma olhadinha e diz: tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa acontecendo, e eu não consigo definir. É necessário a gente investigar um pouquinho mais, porque aparentemente eu não consigo te dar um diagnóstico concreto. A gente tem que investigar, tem que se fazer alguns exames, tem que fazer algumas imagens. Tem alguma coisa no corpo que não está bem, mas eu não consigo definir, e eu quero te dar um conselho: procure um especialista. E aí você já começa a ligar o sinal de alerta. Puxa vida, né? Quem é da saúde aqui sabe, puxa, agora eu vou ter que procurar um especialista, então tem alguma coisa errada. A história de Jairo é mais ou menos isso, se fosse nos dias de hoje. A Bíblia é muito resumida. E Jairo então pega a menina, marca uma consulta com o especialista e leva.
Chega lá, o especialista diz: olha, vamos fazer exames. Fazem exames, hemogramas, fazem exames de imagem, e de repente o médico olha os resultados, assusta. Olha, o caso dela é um pouco grave. Nós vamos tentar medicar, mas o caso dela é complicado. Era mais ou menos essa a história de Jairo, que está acontecendo na vida e na família dele. E então Jairo sai daquele consultório, cabisbaixo, preocupado. Puxa vida, agora minha filha está diante de um diagnóstico que o médico diz que é complicado, vai realizar um tratamento, mas não é seguro, não é uma certeza. E vão se passando dias, o quadro não melhora, o diagnóstico do médico começa a se confirmar, a menina não melhora, pelo contrário, vai piorando cada dia mais. A situação começa a fugir do controle. E não é assim, de repente, nos nossos dias, com as nossas famílias. Há pessoas que estão enfrentando diagnósticos médicos de que a medicina limitada não tem o que fazer. Tem pessoas que estão enfrentando situações dentro de casa que não é um diagnóstico físico de uma enfermidade, mas um quadro que vai se agravando dentro da própria família, no envolvimento com o vício. Quantos pais hoje estão aí vivendo esse drama de um diagnóstico que não é do médico, de algo físico, mas moral, de ver a sua família sofrendo, de ver os seus filhos criados com amor e carinho, hoje envolvidos em vícios, e não sabem mais o que fazer, ou seja, percebe que se percebe que está perdendo o controle, já não consegue mais agir diante do quadro que o filho, a filha está. Algumas pessoas estão envolvidas dentro dos seus sentimentos, pessoas com o seu emocional abalado, pessoas com o seu sentimental ferido. Quantas e quantas pessoas hoje, talvez aqui nessa nave de igreja, ou talvez você que nos acompanha aí, campus online, você que está cultuando a Deus aí na sua casa, talvez no seu trabalho, quantas pessoas ainda hoje estão vivendo um diagnóstico de um sentimento de frustração, de decepção, de traumas causados pela vida, e esse diagnóstico aos olhos humanos ninguém vê. Pessoas que estão feridas no seu interior, e talvez profundas feridas de traumas da vida, e que humanamente a gente não consegue diagnosticar. Pessoas que estão sofrendo com dores terríveis dentro do seu peito, e não é dor por uma enfermidade física, é uma dor que está lá dentro do coração, por uma ferida que sangra continuamente. E dor a gente não consegue definir. A dor do Samuel, ela não é a mesma dor da minha vida. A dor do Paulo não é a mesma dor que eu sinto. Cada um tem a sua dor e lida com ela. Porque aquilo que às vezes para você é fácil, para mim não é. E aquilo que talvez eu lida com facilidade, você não consegue lidar. E são dores diferentes que cada um tem. Estão lá dentro de um coração ferido. E a gente olha, vê um semblante que aparentemente está tudo bem, que está sorrindo, mas dentro tem um coração que está sangrando diariamente, trazendo dor, e a pessoa não consegue esquecer.
são diagnósticos da vida, e que todos nós estamos sujeitos, todos nós. E meu irmão, minha irmã, quanta gente está sofrendo hoje, exatamente nesse 23 de abril de 2023, quantas e quantas pessoas estão sofrendo. Estão numa jornada para alcançar o seu milagre, mas essa jornada é desafiadora, não é fácil, precisa perseverar. Olhando para a vida de Jairo, não era fácil os desafios para viver o seu milagre. Quanta busca, quanta insistência, e os diagnósticos não tem o que fazer. Não há melhoras, não há mudanças. É um caminho a perseguir, desafiador para se alcançar. Jairo continua nessa caminhada. Agora o desafio de alguém que é autoridade dentro da sua comunidade. Ele era chefe de uma sinagoga onde estavam os fariseus, sacerdotes, aqueles que cuidavam, zelavam e proclamavam a lei, aqueles que olhavam para Jesus e olhavam como um jovem revolucionário que estava causando em seu tempo. Essa era a visão da religiosidade da época. Ao olhar para Jesus, diziam: puxa vida, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Agora vem dizendo que vai implantar um reino. Nós vimos esse menino crescer lá em Nazaré, filho de um carpinteiro, agora diz que vem para implantar um reino. Quem é ele para implantar um reino? Mas a fala dele é: arrependei-vos, é chegado o reino. E uma coisa é certa, ele está arrastando multidões com a sua ideologia, com a sua mensagem. Por onde ele passa, algo acontece, as multidões estão seguindo ele. Um homem que fazia um bom móvel, um carpinteiro por excelência, agora vem anunciando um novo reino, falando como ninguém fala, uma palavra com autoridade, que as pessoas se reúnem sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, sem TV, sem rádio, num lugar deserto, irmãos, em que ele saiu com os discípulos para descansar. A Bíblia diz assim, que ele reúne os discípulos e diz assim: olha, vamos descansar um pouco. E de repente, quando ele chega no lugar, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, para ouvir Jesus falar. Imagina se é hoje, com tudo o que a gente tem de recurso, sem recurso nenhum, num deserto, João Carlos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha o tanto de multidão que ele arrastava. Jairo, chefe da sinagoga, entre os religiosos, uma posição importante dentro da comunidade, ter que se esvaziar do eu nessa caminhada desafiadora para o milagre, ter que me despir da posição, não é fácil. Meu irmão, tem momentos que nós temos que nos esvaziar do nosso eu. De repente a gente é egocêntrico, quer que acontece do nosso jeito, quer que acontece da nossa maneira e do nosso tempo, achando que a gente pode. Jairo precisou se esvaziar do seu eu, da sua posição.
No caminhar do desafio, do milagre, nós temos que nos esvaziar do nosso eu. De repente, eu acho que eu posso. De repente eu acho que eu tenho. E no início Jairo até pensou que podia, com seus recursos, com seu conhecimento, com a sua influência, mudar o diagnóstico da sua filha. Mas chega um momento que ele diz: não dá, a minha posição, os meus recursos, o que tenho, o que posso, não está mudando o quadro. No caminhar do milagre há esse desafio: deixar o meu egocentrismo para olhar para aquele que pode. Jairo diz: eu preciso me despir disso, eu preciso ir até Jesus. Se os sacerdotes, se os fariseus acham que é um lunático, que é alguém que veio como uma ideia revolucionária, eu sei que por onde ele passa, ele faz milagres. Eu sei que por onde ele passa, ele muda histórias. Eu sei que é só ele que pode mudar a minha história. A minha filha está morrendo e nesse caminho há desafios. Se tenho que me esvaziar, eu vou me esvaziar, mas vou até Jesus. E não era simples assim. Porque imagina eu e você humanamente, nós que somos humanos, que carregamos monoclaturas em nós, alguém que te persegue, alguém que te perturba, alguém que fica acusando você. Você tem prazer que essa pessoa chegue perto de você? Eu estou falando na humanidade. Jesus disse que é para a gente amar esses. Mas vamos olhar agora com o olhar humano. Alguém que fica te perseguindo, alguém que fica te humilhando, alguém que fica te acusando. Olha, Jesus era acusado de filho de Belzebu, de beberrão, de comilão. Era assim que tratavam Jesus, um lunático, um louco que chegou achando que é alguém. Era isso que os fariseus o acusavam. Eles iam onde Jesus ia para que acusassem Jesus de alguma coisa, para que pudessem pegar Jesus em algo. Jesus está curando no sábado, eles estão reclamando, querendo prender Jesus porque curou no sábado, em vez de festejar um milagre na vida de alguém num sábado. Jairo está entre esses, é chefe da sinagoga, onde estavam os religiosos, e ele fazia parte desse quadro, era dessa comunidade. Alguém que perseguia Jesus, acusava Jesus, e agora ele precisa ir até Jesus. Imagina na cabeça de Jairo agora, um chefe da sinagoga, o que o pessoal da minha comunidade vai achar. Eu vou até Jesus, eles vão ver. Jesus está sempre cercado por multidão. As pessoas vão olhar e vão dizer: olha aí Jairo no meio do povo. Não é ele que é o chefe da sinagoga? O que ele está fazendo aqui no meio? Ou outros: o que esse aqui está querendo aqui? Sempre perseguiu, acusou, perturbou, e agora está aqui fazendo o que no meio? Não é assim? Não é mais ou menos assim que acontece? O que esse aqui está fazendo aqui no nosso meio agora? Sempre foi contrário, agora está querendo andar junto? Não é assim? Jairo, ele diz assim: há desafios nessa caminhada para o milagre, eu tenho que vencer. Se vou ser apontado, se Jesus vai me recusar, mas eu vou porque minha filha está morrendo. Eu tenho uma jornada para o milagre, é desafiadora, mas eu vou. Meu irmão, a jornada é desafiadora e que a gente não pode desistir. De repente não é fácil, de repente não é do jeito que você está pedindo, porque Jesus ele está lá na frente já. A gente sabe só do passado com rara memória, e a gente sabe o presente, mas Jesus já está na eternidade, já está no futuro, ele já sabe todas as coisas.
Então não desista nesse caminho de desafios. Deus nos trouxe aqui nessa noite e te colocou aí, meu irmão, para dizer: não desista na caminhada, vença os desafios para alcançar o seu milagre. Faça a diferença. E Jairo então sai da sua casa. Imagina aquela multidão cercando Jesus. E Jairo, que sempre teve uma posição de honra na sinagoga, onde ele era chefe, agora ele está um entre a multidão. Mais um entre a multidão, aleluia, para fazer a diferença. Que eu e você possamos ser este que faça a diferença, essa mulher que vai fazer a diferença, esse homem, essa mulher que vai fazer a diferença. Eu quero nessa noite falar com você, minha irmã. Eu quero nessa noite falar com você, meu irmão. Eu quero falar com você que é líder. Eu quero falar com você que é ministro. Eu quero que você nessa noite saia daqui convicto: eu vou ser aquele que vai sustentar a minha casa até o milagre chegar. Eu vou fazer a diferença e vou sustentar a minha casa espiritualmente até que o milagre chegue na minha vida e na minha família. Eu quero falar com pessoas com essa fé nessa noite. Uma fé viva, verdadeira, naquele que tudo pode, aleluia. Aquele que diz: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu quero falar com profetas nessa noite que vai profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, e a vitória vai chegar. Glória! Deus está levantando geração de profetas para usar a boca para profetizar na sua vida e na sua casa, porque Ele não mudou. Todo o poder ainda está nas mãos do Senhor, e Ele tem prazer como um pai de abençoar aqueles que o buscam. E eu quero garantir para você que Ele conhece a minha voz. Eu quero garantir para você que Ele conhece a sua voz. Deus não tem confusão com vozes. Ele não confunde vozes de filho. Ele sabe quem é filho. Você conhece a voz do seu filho. Pode alguém tentar passar por ele, mas quando é o seu filho que liga, eu conheço a voz do neto quando ele liga para mim. Eu conheço a voz da Carol quando ela liga para mim. Não há confusão na voz dos meus filhos, aleluia. E Deus não faz confusão com a sua voz. Ele sabe quando você está falando com Ele, aleluia. Ele tem definição da tua voz, e Ele te ouve, aleluia. Ele te responde: filho, eis-me aqui, aleluia. Filha, eis-me aqui. O desafio é para ser vencido, mas na frente há um milagre esperando. Deus é Deus de milagres, irmãos. A gente já pensa que os milagres ficaram no passado. Não, ainda hoje tem milagres. Se houver o amanhã, há milagres nos esperando no amanhã. Jairo sai. Eu tenho que ir até Jesus. Há uma multidão, mas Jairo vai: licença aqui, licença ali, esbarra aqui, esbarra lá, e vai pisando firme. É uma jornada, mas essa jornada vai me levar ao milagre, porque eu sei que se eu chegar até Jesus, Ele vai mudar o quadro da minha família. A minha filha vai ser curada, aleluia. Eu vou até Jesus. Agora a religiosidade não me vale, a posição não me vale, o cargo não me vale, a minha comunidade não vale, mas Jesus é o que eu preciso. É dele que eu preciso, aleluia. Nós precisamos de Jesus, igreja. Nós precisamos nos voltar para Jesus, sair do nosso eu, daquilo que podemos ou que temos, e olhar para Jesus. Jairo sai para olhar para Jesus, vai vencendo os desafios da caminhada do milagre, e de repente ele consegue chegar até Jesus. Que alegria!
Minha filha está lá ruim, o diagnóstico é: não tem o que fazer. Deixei ela com a mãe, os amigos e familiares e vim buscar por Jesus, porque reconheci que eu preciso dele, e só ele que pode mudar o meu quadro. Há desafios, eu tenho que me esvaziar do meu eu. Estou me esvaziando, e agora eu quero chegar diante de Jesus. Jesus, a minha filha está muito enferma. Jesus, eu reconheço que só o Senhor pode mudar. A medicina já disse que não tem o que fazer, Jesus. A medicina diz que não tem nada que possa fazer. Mas eu estou aqui porque eu sei que o Senhor pode. O Senhor não vai na minha casa curar a minha filha. Ó Jesus, vai até minha casa, cura a minha filha. Jesus diz: eu vou. E aí ele começa a caminhar, e de repente aquela mulher que está inserida no mesmo texto, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos também morrendo, ela saiu também para uma caminhada de desafios. Eu preciso chegar até Jesus. Jesus está disponível para todos aqueles que desejam chegar a Ele. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Ele está disponível para você, irmão. Chega diante de Jesus. Chega diante dele, Ele pode tudo. Oh, aleluia. Aquela mulher chegou diante de Jesus também numa situação totalmente morrendo, miserável, vivendo um martírio. E ela, ao tocar em Jesus, a virtude dele curou ela. E nesse meio, Jesus então conversa com ela. E quando eles começam de novo a caminhar, depois de Jesus curar aquela mulher, mudar o seu quadro, para ela voltar para casa agora livre do martírio que 12 anos estava matando ela, que acabou com tudo que ela tinha, e Jesus cura para que ela possa voltar à vida. E eles começam de novo a caminhada, e alguém da casa de Jairo chega. Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha já morreu. Aconteceu o pior, Jairo. Não tem mais o que fazer. Deixa Jesus aí agora, Jairo. Volta para casa. A sua mulher precisa de você, Jairo. A sua família está lá em prantos, desesperada, Jairo. E a Bíblia vai dizer isso, que eles estavam pranteando. Ou seja, um choro amargo pela perda da menina. Eu passei por 2 situações dessas. A primeira, eu estava no trabalho, mais ou menos 8h30 da manhã, 9 horas. Eu estava na minha mesa. O João Luiz estava numa sala atrás da onde eu ficava. E de repente o João Luiz chega na minha mesa e diz assim: olha, você precisa ir lá para a casa da sua mãe, que ligaram que ela não está bem. Sua mãe está passando muito mal. Corre lá. Eu fui tirar o carro, tinha um carro atrás do meu lá no estacionamento da empresa. Falei com a pessoa que era responsável, ele tirou e eu rapidamente entrei no carro. Já fui abaixando o carro, o banco do passageiro no caminho. Não vi a estrada, cheguei lá na casa da minha mãe, tinha um carro parado na porta. Não era um carro conhecido, o portão estava aberto.
Eu entrei na garagem, entrei na sala que tem um corredor que vai para o quarto. E naquele corredor havia algumas pessoas pranteando. Eu entrei naquele quarto e vi minha mãe naquela cama. Tentei pegar no colo, não consegui pelo peso. Um senhor vizinho foi lá, me ajudou. Pegamos ela, pusemos no carro, fui para o pronto-socorro. Chegando lá, a minha irmã Mônica já tinha avisado, o pessoal já estava esperando. Receberam com maior agilidade. Mas quando nós entramos na sala de emergência com ela, uma médica quis pegar o desfibrilador. O médico disse: não faça mais nada. Ela já está em óbito, não tem mais o que fazer. Chegou o fim. A segunda vez com meu pai, 8 de dezembro. Culto da Bíblia, na Praça da Bíblia, um sábado à noite. Eu passei a sexta-feira, a noite toda com ele. Ele teve uma crise naquela noite, desfaleceu, mas nós seguramos ele, conseguimos colocar na cama. Os médicos chegaram e ele voltou. Passou o sábado todo, eu passei o sábado todo lá, o dia inteiro com ele. Os irmãos da estiva, muitos foram lá naquele sábado, conversaram com ele, ele cantou com os irmãos, contou história, sorriu. Quando foi mais ou menos umas 6 horas eu vim, porque a gente tinha o culto da Bíblia. Fizemos o culto da Bíblia lá na Praça da Bíblia, e quando nós estamos voltando, estávamos guardando alguma coisa aqui, eu estava aqui dentro da igreja. Quando de repente o Fernando veio em meu encontro com o celular na mão. Ele diz assim: olha, o pastor Joás quer falar com o senhor. Eu peguei o celular e ele diz assim: olha, eu tenho uma notícia para te dar. O gigante tombou. Não tem mais o que fazer. Talvez alguns aqui já tenham vivido isso, já tenham ouvido essa frase: não tem o que fazer. Foi mais ou menos o que Jairo ouviu naquela hora. Jairo, meu amigo, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus familiares, não tem mais o que fazer. Jesus, agora não adianta mais. O caminhar do milagre há desafios a serem vencidos. Jairo olha para Jesus, talvez um olhar assim, surpreso, puxa, um olhar talvez frustrado de puxa, a minha esperança era o Senhor Jesus. Mas quando ele olha para Jesus, Jesus olha para Jairo. Oh, Jesus está olhando para você nessa noite, meu irmão. Não importa as notícias que chegam para você, nessa noite o Senhor nos trouxe aqui e te colocou aí para dizer: fecha os ouvidos para o mundo e abre os ouvidos para Jesus. Aleluia. Não ouça o que o mundo está dizendo, ouça o que Jesus diz. Porque Jesus, ao olhar para Jairo, diz: Jairo, crê somente. Crê somente, Jairo. A sua filha está dormindo, nós vamos até a sua casa. Jesus, mas meus amigos, familiares que vieram ao meu encontro disseram que ela morreu. Jairo está tendo o primeiro contato com Jesus, enquanto aqueles que vieram trazer a notícia eram pessoas do convívio de Jairo.
pessoas que ele convivia, pessoas que estavam na casa dele, pessoas que se importavam com ele. E eles chegaram para dizer: Jairo, vamos voltar para casa, vamos cuidar da sua esposa que ficou lá desesperada. Aqueles que levaram a notícia para Jairo que ela havia morrido eram pessoas do convívio dele, pessoas que estavam ao lado dele, quando Jesus era a primeira vez que ele estava tendo contato. Mas o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Aleluia. Meus amigos, meus familiares, pessoas do meu convívio dizem: não dá mais, não tem mais o que fazer. Mas Jesus disse: Jairo, Jairo, não temas, crê somente, Jairo. Mas Jesus, a minha filha morreu. Jairo, eu vou caminhar com você, nós vamos até a sua casa, Jairo. Não importa o jeito que ela está, eu vou com você à tua casa. Crê somente, Jairo. Há um desafio a ser vencido nessa caminhada, e nós vamos vencer a dúvida, a incerteza, o medo. Nós vamos vencer porque eu estou contigo, eu estou segurando a tua mão. Nós vamos para essa caminhada do milagre. Jairo está com medo, está incerto, está cheio de dúvida, mas eu estou com você. Nós vamos caminhando, nós vamos chegar à tua casa. Ela está dormindo, Jairo, pode descansar. Nessa noite, meu irmão, segura na mão de Jesus e caminha, que Ele vai te levar rumo ao seu milagre. Jesus não disse: vá, eu vou com você. Jesus nessa noite está dizendo: eu caminho com você, aleluia. Nós vamos vencendo esse caminho dos desafios rumo ao nosso milagre. Ah, meu irmão, nessa noite saia daqui convicto: eu estou segurando naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia. E a Bíblia Sagrada diz: agora imagina, meu irmão, que caminho difícil e longo foi até chegar em casa. Jesus dizendo: não temas, crê somente. E aqueles que vieram trazer a notícia de Jairo, apressa. Mas há uma multidão ainda o desafio a ser vencido. O caminho ainda tem dificuldades para chegar até a casa de Jairo. Há um caminho a ser percorrido ainda, mas Jesus está caminhando junto. Nessa noite, meu irmão, ainda tem caminho a ser percorrido, mas Jesus está caminhando com você. Jesus caminha com você, minha irmã, aleluia. Nesse caminho que você está percorrendo, você não está sozinha. No caminho que você está percorrendo, você não está sozinho. Jesus está caminhando com você. Não temas, crê somente. Os desafios serão vencidos, o milagre te espera. Deus falou no meu coração pelo menos já umas 3 vezes nessa mensagem, durante a semana, quando me revelou como deveria ser. Hoje de manhã, quando eu meditei lá em casa, aqui no culto da manhã, e agora, o primeiro que está vivendo esse desafio da caminhada sou eu. Mas que bom que a palavra não fica só comigo, Deus está falando com você também. Deus te ama também. Ele também está ministrando ao seu coração nesse dia, nessa noite, para dizer: eu também caminho com você. Não é só com o Magdiel, eu caminho com você. Não é só com o Jairo, eu caminho com você. Há desafios, mas eu estou com você. Imagina que caminhar difícil para Jairo, rompendo com a multidão, Jesus ao lado. Um esbarra aqui, o outro esbarra ali, e vai indo, e de repente chega em casa, aquela família de Jairo está realmente pranteando, desesperados. Puxa vida, Jairo olha para aquele povo em lágrimas, desesperados, e Jairo está do lado do mestre. Jairo está do lado daquele que pode.
E então Jesus chega e diz: olha, Jairo, pegue a sua esposa, vamos entrar no quarto. E quando entra Jesus e os pais daquela menina, o povo chorando do lado de fora, aleluia, 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 aleluia. Jesus olha aquela menina ali deitada, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está te contemplando também, meu irmão. Eu tenho certeza que Jesus está me contemplando. Jesus está contemplando a minha família. Eu creio em nome de Jesus. E não temo o que pode dizer o homem. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Jesus olha para aquela menina e dá uma ordem para ela: Talita cumi, ou seja, menina, levanta, aleluia. Oh, aleluia. Jairo e a sua mulher olham, e de repente aquela menina se coloca em pé, aleluia. Ela já quer comer, não está mais doente, agora ressuscitou. O milagre chegou, o desafio foi vencido, o nome do Senhor foi glorificado. A jornada do milagre, há desafios que precisam ser vencidos. Jairo venceu e recebeu a sua filha com vida. O milagre aconteceu. Ele acontece na minha vida, na sua vida, acontece na minha casa e na sua casa. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco, igreja. Deus não nos levou nesse texto por acaso. Eu não sei o que tem tirado o seu sono, o que tem tirado a sua paz, o que tem deixado você com medo, ou ansioso ou ansiosa. Mas eu sei que há um Senhor Jesus pronto, aleluia, pronto a fazer um milagre na sua vida. Eu quero tomar posse do meu milagre em nome de Jesus. Agora, no texto em que nós lemos, o texto que narra a história de Eucana, Ana e Penina, nós podemos aprender com Eucana. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, que Eucana sustenta espiritualmente a sua casa. Imagina a crise dentro da sua família. Dias de conflitos, que uma delas era, no linguajar de hoje, uma barraqueira, Penina. E a outra, Ana, um quadro de depressão, porque ela chorava e não queria comer, não queria nada. E alguém precisa sustentar esse ambiente de milagres. Alguém, Josué, precisa fazer a diferença nesse ambiente de milagres. Porque nós celebramos o final. Ou seja, alguém que estava desempregado e de repente abriu uma porta de emprego, e nós celebramos o milagre da porta do emprego que abriu. Mas nós precisamos reconhecer que havia alguém desempregado e que agora a porta do emprego abriu, João. Mas nós precisamos entender que alguém sustentou o ambiente para o milagre chegar. Como assim, pastor?
Alguém que em suas orações clamava a Deus: Senhor, abre essa porta de emprego para o meu marido, abre a porta de emprego para o meu filho, abre a porta de emprego para o meu cunhado, abre a porta de emprego para o meu sobrinho, abre a porta de emprego para a minha mulher. Alguém está sustentando o ambiente espiritual da casa para que o milagre aconteça. É natural que nós chegamos e glorificamos a Deus ao final, quando o câncer é curado, quando a porta do emprego chega, quando há uma compra da casa própria, quando você consegue alcançar o carro que você desejava, e nós celebramos o milagre aconteceu. Mas alguém no percurso dessa caminhada estava de joelhos clamando: Senhor, julga a nossa causa, Senhor, abre essa porta, Senhor, alcança essa vida, Senhor, faça esse milagre. Alguém na trajetória intercedeu para que o milagre acontecesse. E nós precisamos entender isso. Celebramos o milagre, é maravilhoso. Eu me alegro quando alguém chega: pastor, eu comprei minha casa própria. É uma alegria de pai para filho. Que bênção, meu irmão. Pastor, eu comprei o meu primeiro carro. Eu lembro quando o Bruno comprou o primeiro carro dele, Space Fox. Uma alegria para mim. Oh, Bruno tem uma conquista, o seu primeiro carro. Quantos aqui já testemunharam: pastor, abriu aquela porta do emprego que eu tanto estava precisando. Eu me alegro e celebro. Mas não podemos esquecer daqueles que sustentaram durante esse caminhar de desafios espiritualmente para que o milagre acontecesse. Talvez um pai na madrugada, uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho, um irmão, um tio, um cunhado, um sobrinho, lá de joelhos nas madrugadas: Senhor, tenha misericórdia. Não podemos esquecer que há vidas que estão continuamente sustentando espiritualmente para que o milagre aconteça. Alguém está clamando por você, alguém está intercedendo por você, alguém está do seu lado sustentando para que o milagre aconteça. É o caso de Eucana. E quando eu comecei a meditar, foi maravilhoso a história desse homem, porque ele não é tão falado nos textos em que nós anunciamos o milagre de Ana, mas ele é de profunda importância, porque em meio a essa crise, Eucana está lá sustentando espiritualmente a sua família. Primeira coisa que nós aprendemos: Eucana, ele confiava na soberania de Deus. Eucana, irmã Silvana, estava sustentando a sua família espiritualmente porque ele confiava na soberania de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 5: mas a Ana, ele dava a Eucana porção dobrada, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Eucana, reconhecendo a soberania de Deus, ele não estava culpando Ana por ser estéril. Ah, você é a culpada de não gerar filhos. Ah, o problema está na sua genética. A sua genética tem problemas. Eucana não culpava a medicina por não ter recursos para mudar o quadro de Ana. Eucana confiava na soberania de Deus. Foi Deus que te deixou estéril, Ana.
Ele que te deixou estéril não é um problema genético, não é uma medicina precária, não é um problema seu, foi o próprio Deus na sua soberania. Quem reconhece a soberania de Deus, entende que Ele está no controle de todas as coisas. Jamais Deus perde o controle. Pastor, mas o meu diagnóstico é esse. Deus está no controle desse diagnóstico. Quem reconhece a soberania de Deus sabe disso. Não teme, não arruma argumentos, não acusa, mas confia. Confia. Deus é soberano. Foi Ele. E eu quero te dar base para que você entenda isso. Lê aqui comigo a Bíblia Sagrada. Em Isaías 46:10. Eucana, reconhecendo a soberania de Deus, ele sabia que Deus era pleno. Olha o que diz aqui como base para a minha vida e para a sua vida, para a gente crer na soberania de Deus. Pastor, mas o senhor está falando da soberania de Deus? Eu quero te dar base na Bíblia para você crer na soberania de Deus. Sabe o versículo 8, 28 de Romanos, que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Eu quero te dar base para isso. É mesmo, pastor? É Isaías 46:10. A hora passa rápido demais, eu vou ter que parar. Diz assim a Bíblia, desde o início, é Deus falando e Isaías escrevendo. Quem está falando? Quem está falando? Base, Deus. Isaías 46:10, Deus falando. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde tempos remotos. Ou seja, desde o início Ele já nos fez conhecer o fim. Vai lá em Apocalipse, você já sabe o fim de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele é pleno, Ele está já na eternidade, então Ele pode nos revelar. Por isso que desde o início eu já faço conhecido o fim, desde os tempos remotos. Ele já nos revelou o fim, aonde há um céu, um novo céu, uma nova terra. Lá no novo céu não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais morte, não há mais pecado, há um corpo glorificado. Eu já sei o fim, porque Ele me revelou. Por quê? Porque Ele é soberano e pleno, Samuel. Continua. O que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Deus é soberano e pleno, a Bíblia diz. Deixa aí meu propósito. Propósito do Magdiel, propósito da Sara, do Hermes, do Dorival, que vai permanecer em pé? Não, na soberania de Deus e na plenitude dEle, Ele diz: meu propósito permanecerá em pé. O propósito de Deus para a sua vida, minha irmã, vai permanecer de pé. Ah, meu Deus, Ele é poderoso, Ele é pleno para cumprir o propósito dEle na minha vida. E Ele continua dizendo: e farei tudo que me agrada. Ele vai fazer tudo que agrada dentro do propósito dEle para a minha vida. Sabe o que é isso? É plenitude. Sabe o que é isso? Deus está no controle de todas as coisas. E sabe qual é a boa vontade dele? Aquilo que agrada, tudo que ele vai fazer que agrada? Paulo responde em Romanos 12:2. Sabe qual é a boa e agradável vontade de Deus? A boa e agradável vontade de Deus, a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Então tudo que eu fizer é do meu agrado. Isso é soberania e controle de todas as coisas. Mas como eu posso descansar? Eu posso descansar porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então eu descanso na soberania de Deus.
porque é boa, agradável e perfeita. A mim só descansar. Isso é, Deus é pleno. Eucana sabia disso. Outra coisa que Eucana sabia é que Deus é capaz. Capaz de todas as coisas, é Ele que cria tudo. Agora vamos lá para Gênesis 18, 14. Olha o que diz aqui, Deus falando mais uma vez. Deus está falando com Abraão e Sara. Sabe quantos anos Abraão tinha? 99. Sabe quantos anos Sara tinha? 90. Sara era estéril também e havia cessado os seus dias de mulher. Aos olhos humanos, impossível. Um diagnóstico diz, não tem o que fazer. 99, 90, cessou os seus dias. O diagnóstico é, não tem o que fazer. Humanamente é assim, limitado. Terminou, é o fim. Mas olha o que Deus diz então. Existe, aleluia. O que diz aí? Existe Existe? Existe alguma coisa impossível para Deus? Eucana sabia que ele era capaz. Na soberania dele, ele havia deixado o ventre de Sara estéril, de Ana estéril. Mas ele sabia que Deus era capaz. Era pleno e capaz. Porque é base para a minha vida e para a sua vida também. Olha o que diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. A mulher de 90 anos, um homem de 99, uma mulher cessada nos seus dias de mulher, estéril, agora é mãe de filho. Pai de uma grande nação. Olha para o céu, conta as estrelas, olha para as areias do mar e você vai ver a sua geração. Sabe por quê? Porque Deus é capaz. Há alguma coisa impossível para Deus? Para Deus todas as coisas são possíveis. Eucana sabia disso. Outra coisa, Eucana era constante. Ana chorava e todo ano Eucana subia ao templo para adorar a Deus. Ele era constante, independente da crise, das dificuldades. Às vezes na nossa vida começa a surgir problemas, adversidades, dificuldades. A primeira coisa que a gente quer é desistir. Na caminhada do milagre há desafios, é perseverar, ser constante. Ah, eu não gostei de tal coisa. A Penina está me perturbando, eu não vou mais. Ah, eu estou indo e não está adiantando nada. Eu estou indo e estou saindo pior. Todo ano é um sofrimento, Eucana, eu não vou mais. E Eucana diz, não, Ana, nós vamos. Nós vamos, Ana. Eu estou com você. Eu te amo, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ana, nós vamos adorar a Deus, independente da crise, Ana. Mas eu não quero ir mais. Não, Ana, vamos, eu vou com você. Ah, meu irmão, Eucana era constante. Seja constante no Senhor. Seja constante no caminho e no desafio para você viver um milagre. Não desista diante da dificuldade. Ah, aconteceu uma coisa, eu não vou mais. Ah, eu não gostei daquilo, não vou mais. Você está perdendo o milagre na sua vida. Deus está colocando um milagre diante de você e você está perdendo porque não é constante. Faça a diferença da sua casa. Eucana estava em meio a essa crise, mas ele fez a diferença, porque ele pegou na mão de Ana e disse, vai. Mas eu não quero ir, nós vamos adorar a Deus.
nós vamos até lá, nós vamos subir, olha, nós vamos chegar lá, e na hora do sacrifício, eu vou dar uma porção para Penina, eu vou dar uma porção para os filhos dela, homens e mulheres, mas para você, Ana, eu vou dar porção dobrada, ou seja, eu vou comprar cordeiro dobrado, eu vou entregar cordeiro dobrado, a porção em seu favor, Ana, vai ser dobrado. Não desista, vamos ser constantes, está difícil, mas nós vamos, porque tem milagre lá na frente. Irmão, não desista, não olhe para o seu pastor, não olhe para o seu líder, não olhe para quem está do seu lado, para quem está dizendo seja constante. Parece que desistir é mais fácil. Porque falou uma coisa que eu não gostei, fez o que eu não gostei, eu vou desistir. Eucana estava em meio à crise, mas não deixou de subir e adorar ao Deus Todo-Poderoso, mesmo diante das dificuldades. E ele diz: Ana, para você a porção vai ser dobrada de adoração. O sacrifício é porção dobrada, eu compro 2, se para Penina é 1, para você é 2. E sabe o que aconteceu? A constância levou ao final da caminhada. Meu irmão, você quer viver milagres? Seja constante, faça a diferença na sua casa. Minha irmã, você quer viver milagres? Seja constante, faça a diferença na sua casa. Eucana fez a diferença, o ambiente não era fácil. Com certeza Ana não queria subir, mas Eucana estava do lado dela dizendo: nós vamos subir. É tempo de adorar e nós vamos adorar. Você vai comigo e nós vamos adorar. Aleluia, começa a orar. Começa a orar, Ana, começa a adorar a Deus. Chega lá, começa a orar. Começa a adorar a Deus, Ana. Quando você chegar lá, começa a adorar a Deus, Ana. Não olha para Penina, não olha para a dificuldade, não olha para os desafios, olha para Deus. Comece a falar com Ele, Ana. Se não tem palavras, comece a se derramar diante de Deus, Ana. Vai, adora, adora, adora. Não desista, seja constante. E olha o que acontece a partir do versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário. E então, no santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito. Mas o que ela fez? Orou ao Senhor. Constância. Seja constante, ora. Aleluia, começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. E Ana então chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E enquanto ela continuava a orar, ou seja, Eucana levou ela à constância, perseverança. E enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu estou aqui constante. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Ou seja, constante. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ou seja, ainda estou em dificuldades, ainda estou em crise, mas eu estou orando. Ainda estou angustiada, mas eu ainda continuo orando. Eu estou conservando a minha vida. Eu estou perseverando, eu estou sendo constante. Ele respondeu: vai em paz. E o Deus de Israel que lhe conceda o que você pediu. Aleluia. Chegou o milagre. Chegou o milagre. Eucana sustentou, levou. E Ana agora está diante de Deus. Aleluia. Ele conservou a sua vida espiritual, conservou a sua casa espiritualmente até o milagre chegar. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Aleluia. Aleluia.
Na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo o milagre chegou. E no devido tempo deu a luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Eu o pedi ao Senhor, ou seja, ele é fruto de milagre. Ele é fruto de soberania de Deus. Ele é fruto da graça de Deus, daquele que é capaz de mudar toda a história, todo o diagnóstico, toda a expectativa, toda a história. Ele é capaz de mudar. Foi ele que eu pedi ao Senhor e Deus me concedeu. Aquele que sustenta a sua casa espiritualmente, como Eucana, que pelo seu testemunho ele inspirou Ana a orar, ele inspirou Ana a fazer um voto diante de Deus, e ele inspirou Ana a receber e confiar na palavra de milagre. Que eu e você possamos sair daqui essa noite com essa mesma inspiração para orar, para votar e para crer na palavra de milagre. Deus os abençoe em nome de Jesus.